Você sabia que, por décadas, uma pequena ilha no Pacífico registrou taxas de uma doença mortal até 100 vezes mais altas do que no resto do mundo? E que a principal suspeita era um cogumelo? Mas não qualquer cogumelo. Um que fazia parte das tradições locais, consumido em festas e rituais e que carregava um veneno lento, silencioso e quase impossível de detectar. Hoje vamos viajar para Guam, conhecer o povo chamorro e entender como um alimento culturalmente precioso acabou se tornando o centro de um dos maiores mistérios da medicina neurológica: a ligação entre um fungo, uma semente e uma epidemia de esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Se você gosta de descobrir os mistérios mais curiosos da ciência e da história, se inscreve no canal, tem muito mais vindo aí. Imagine ser médico em Guam em 1954 e se deparar com algo completamente fora do padrão. Pacientes cada vez mais jovens, muitos com menos de 50 anos, começando a perder força nos braços e pernas, com dificuldade para falar, engolir e, aos poucos, até respirar. Era ela, a mesma doença que hoje conhecemos como Lou Gehrig's Disease, mas com um detalhe assustador: a frequência era absurda. Em algumas aldeias, 1 a cada 3 adultos morreria da doença ou de síndromes muito parecidas. A situação chamou a atenção internacional. Equipes de pesquisa dos Estados Unidos e de outros países desembarcaram na ilha. A pergunta era simples, mas sem resposta: por que aqui? Foi aí que surgiu a primeira pista. O povo chamorro tinha um alimento muito valorizado: as sementes da Cicadácea cicas micronésica, usadas para fazer uma farinha tradicional. Só que, para consumir, era preciso um preparo longo, lavando e secando para remover toxinas. Até aí, tudo certo. Mas dentro dessa planta havia um aminoácido incomum, BMMAA, beta-N-metilamino-L-alanina, uma neurotoxina capaz de se acumular no sistema nervoso. E onde entrava o cogumelo? Na verdade, a história não envolvia o típico cogumelo de chapéu, mas sim um fungo simbionte presente nas raízes dessas plantas e na cadeia alimentar. Ele ajudava as cicadáceas a fixar nitrogênio, mas também estava ligado à presença do BMA. E o BMA não ficava só nas sementes, ele subia na cadeia alimentar, especialmente quando morcegos frugívoros, iguanas e outros animais se alimentavam da planta e eram depois consumidos nas festas chamorro. Foi aí que a investigação deu uma virada cinematográfica. Pesquisadores perceberam que os chamorro consumiam o fanirri, o morcego da fruta, como iguaria cerimonial. Esses morcegos se alimentavam das sementes da cicadácea, acumulando quantidades enormes de BMAA nos tecidos. Resultado, quando as famílias preparavam um grande banquete com fanirri, ingeriam doses massivas dessa neurotoxina. E como o BMAA se acumula lentamente no corpo humano, os sintomas apareciam anos ou até décadas depois. Se isso te surpreendeu, deixa o like, ajuda demais a espalhar esse tipo de conteúdo. Mas por que isso se tornou tão grave justamente no século XX? Durante a Segunda Guerra Mundial, Guam foi ocupada pelo Japão. Os chamorros perderam terras agrícolas, foram levados a campos de concentração e tiveram que sobreviver caçando, pescando e coletando alimentos silvestres, incluindo as sementes e os morcegos, que antes eram consumo ocasional. Depois da guerra, a escassez continuou por anos. O fanirri se tornou símbolo de resistência cultural e alimento festivo importante. Sem saber, a comunidade estava se expondo ainda mais ao BMAA. Mas mesmo com essa pista alimentar, algo ainda não fechava. Por que nem todos que comiam fanirri desenvolviam ela? Estudos genéticos mostraram que algumas famílias tinham mutações em genes como C9orf72, que aumentam o risco de doenças neurodegenerativas. Era como se o BMAA fosse o fósforo e a predisposição genética fosse a gasolina. Esse tipo de interação, ambiente e genética, é o que hoje chamamos de cluster de doenças, um acúmulo incomum de casos ligados a fatores múltiplos e complexos. Com o tempo, o fanirri se tornou cada vez mais raro, tanto pelo excesso de caça quanto pela perda de habitat. O consumo caiu drasticamente a partir dos anos 1980. E como num experimento involuntário, a taxa de ELA em Guam também começou a despencar. Hoje está próxima da média mundial. Mas o mistério e o alerta permanecem. Toxinas ambientais podem causar efeitos devastadores quando encontram populações vulneráveis, e os impactos podem durar décadas.
Do fungo nas raízes da cicadácea até o banquete com Fanirri, essa história é um lembrete poderoso de como cultura, ecologia e genética podem se entrelaçar de formas surpreendentes e perigosas. E você, acha que tradições devem mudar quando a ciência revela riscos escondidos? Ou acha que cabe às comunidades decidir o que preservar? Comenta aí embaixo, quero saber a sua opinião. Na Bússola do Saber, a gente acredita que entender o passado é a melhor forma de navegar o futuro. Então, já sabe, segue com a gente para mais histórias que a ciência tem para contar.